Isso aí, estamos de volta para Curitiba, região metropolitana e também todo o Brasil através do site da TV Transamérica, transamerica.tv.br, e ao vivo para todos vocês. E estamos hoje falando de cabelos, como cuidar dos cabelos. Estamos aqui na nossa roda de conversas Belkey e seus cabelos com a Dalva Bender, ela que é analista química, né? Trabalha com isso, é representante da Belkey aqui em Curitiba e estamos com uma convidada, a doutora Isabela Pita, do Centro Dermatológico Pele e Cia, que está aqui. Hoje, inclusive, vamos ter o nosso sorteio, né, doutora? É, tô sabendo. E eu sou muito feliz de você estar aqui, principalmente participando da nossa roda de conversas e agora falando sobre queda de cabelo, né, doutora? Queda de cabelo é uma das queixas mais comuns lá do consultório, né? A gente recebe muito paciente com queixa de queda de cabelo e as queixas são diversas, né? A gente precisa sempre investigar uma queda de cabelo. Quando a gente fala de queda de cabelo, a gente nunca sabe exatamente o porquê. Existem vários sintomas para que isso aconteça, né? Não só relacionado a frio, eu acredito, né? Mas às vezes até produtos, a gente fala aqui de uma linha maravilhosa que é a Belkey, que tem esse cuidado, né, Dalva, com os cabelos dúvida, em né? si, para que não haja algo que possa prejudicar, mas além de elementos externos, a pessoa também pode ter alguma coisa interna para desenvolver a queda de cabelo, né, doutora? Sim, o paciente sempre chega com uma queixa de ai, meu cabelo está caindo, mas nunca sabe o motivo, né? Acha que sempre é uma falta de vitamina e, incrivelmente, isso é bem difícil acontecer. Uma falta de vitamina extrema num país em que hoje todo mundo consegue se alimentar melhor, né? Nós temos já um saneamento bom, então essa falta de vitamina é mais difícil. Claro, tem os casos, um pouquinho falta de vitamina D, um pouquinho de zinco, cobre, isso pode mexer na queda de cabelo. Mas existem outros fatores mais importantes que tem que ser investigado. Às vezes um estresse, teve uma perda na família, fez uma dieta, perdeu peso muito rápido, qualquer tipo de cirurgia pode dar uma queda de cabelo, uma genética, então tudo isso a gente tem que ser São vários tipos, então, que existem. Então, esses são os tipos que podem, né, ter. Sim, tem muitos mais ainda, né? Quais os mais principais que você sente no teu consultório essa queixa? Os principais são 3, né? A genética, né? A alopecia androgenética, tanto masculina quanto a feminina. Ela é bem comum e muito comum feminino. Eu ainda comento com as pacientes que o número de homens e de mulheres com alopécia são iguais. É que a gente tem uma vantagem de usar um mega hair, a gente usa uma peruca, homem já não, né? Não já tem raspa muito, e né? já assume a calvície. Criança, que tem cabelo mais ondulado, em que a mãe prende muito, acaba fazendo uma alopécia na frente, que a gente chama de alopécia de tração. E o eflúvio, que é por conta de estresse, cansaço, fez uma cirurgia, um emagrecimento. No caso da Belkey, a Belkey justamente ela é também um tratamento dentro disso, né, Dalva? Eu costumo dizer assim, Carol, que todo cabelo bonito começa com couro cabeludo saudável. Antes disso, começa com uma alimentação saudável, como a Isabelle falou. E o mais importante é que a gente está fazendo algumas ações externas muito mais do que internas, como a alimentação a gente já tem, é todo um processo que vai fazer ter um cabelo bonito, né? Mas são muitas vezes ações externas, né? A influência do estresse, sem dúvida, é algo bem pontual e a nossa proposta é realmente cuidar mais da fibra, obviamente do couro cabeludo, mas também da fibra, de proteger essa fibra, né? Então, quando entra no campo de alopécias, entra no campo da medicação, que é diferente de um produto cosmético. A gente precisa compreender essas mudanças. Então, aqui eu tenho uma solução que vai fazer uma proteção, uma reconstrução da fibra, vai cuidar do couro cabeludo também, mas quando eu tenho perda capilar, que também pode ser sazonal, pode ter vários fatores, eu entro com medicação, que é um outro campo. É um outro segmento, né? Sim, É um outro segmento. Tanto que o dermatologista e o cabeleireiro, às vezes, eles trabalham
Tem que trabalhar juntos, unidos. né? Por isso que eu achei bem interessante a gente colocar as duas juntas hoje na nossa roda de conversa, justamente para mostrar para as pessoas isso. Porque o que acontece? A pessoa, ela às vezes compra por conta, né, um Muitas produto para colocar no cabelo, aquilo de repente não vai se adaptar a ela. Muitas vezes acontece, né, de terem pessoas de ir ao seu consultório porque utilizaram determinado tipo de coloração, marca que de repente não se adequou. Pode criar alergia, não é, doutora? Muitas vezes. Mulher tem muito caso diferente de queda de cabelo que pode se potencializar nessa questão. Sim, com certeza. Mulher é bem difícil, né? A gente falar, não vai fazer um alisamento, então não vai fazer uma tintura. É complicado porque até a gente faz, Sim. né? E a gente também tem queda de cabelo após isso. Então, o que acontece muito? Às vezes, o paciente troca muito de profissional, aí um utiliza um produto, o outro utiliza outro, que não são compatíveis. Exatamente. Quando você falou do pH, foi bem a hora que eu falei, nossa, ela sabe o que ela está falando. Porque o pH é muito importante. Quanto maior o pH, por exemplo, de um alisamento, maior o risco de danificar esse cabelo. E hoje, quem não quer um cabelo liso? Né? Muitas É muito buscam, né? difícil, apesar de eu particularmente gostar de um cabelo cacheado, porque eu não tenho. Eu fui de contra hoje, eu fui lá e enrolei, ó. Ficou uma coisa meio assim, sabe? Meio assada. Falei, hoje eu vou enrolar, porque Curitiba tá úmida, se eu tacar a chapinha hoje aqui, não vai adiantar de nada. Então, quer saber? Vai ficar enroladinho mesmo, vai ficar estranho. Quem tem liso quer ficar enrolado, quem tem enrolado quer alisar, quem é morena quer ficar loira, não adianta. Então, essa troca de profissionais e de produtos é importante. Né? Conhecer também, né? É importante isso que tu fala, assim que, na verdade, conhecer, diagnosticar esse cabelo, né? Sim. Se eu não conheço essa fibra, se eu não conheço o histórico que a pessoa tem, se é o meu cliente novo, vamos falar de profissional, eu preciso, obviamente, conhecer bem essa fibra, os ativos, fazer um teste, né? Que são coisas que se faz antes de aplicar toda uma solução cosmética, saber se não tem nenhum risco, conhecer muito bem a marca que você trabalha, a idoneidade dessa marca, saber da procedência, né? Que a gente fala muito que o cosmético cresceu muito, mas cresceu de forma desordenada, né? Cresceu assim de uma forma que eu diria assim até perigosa muitas vezes. Que qualquer um pode usar a qualquer hora. Então, aí nós temos exatamente essas quedas, né? Às vezes sem explicação, mas elas têm uma explicação. Sempre tem um fundo ou químico ou natural, ou do próprio organismo, enfim, né? Isso é bem importante. A gente sempre consegue achar no final da investigação a causa. A causa. Não adianta esconder, a gente consegue achar. Quais são as causas da calvície, né? O que acontece para começar a cair o cabelo ou ter essas, não só quedas repentinas, mas justamente ao prolongar da idade isso está acontecendo? Na verdade, a maioria dessas quedas, né, desse afinamento do fio, é por conta genética mesmo. Então, tem um fator genético, um fator hormonal que predispõe a paciente a apresentar uma diminuição do volume capilar, uma diminuição do fio, crescimento mais lento. Esse daí é o início de todo o processo. Ela já chega falando, eu tô com pouco volume de cabelo, eu tô com o cabelo mais fino, e aí começa os graus a aumentar, né? Então, a gente começa a ver um pouco do couro cabeludo, até que o fio fica completamente fino, mais claro. Você vê o couro cabeludo bem evidente. Né? Aí fica um pouco mais difícil de tratar. Entendi. Quais são os motivos que principalmente mulheres chegam no seu consultório e chegam falando, olha, caiu o meu cabelo depois que eu fiz um tratamento químico, ou não sei o que está acontecendo? Qual das duas coisas que mais acontece? Qual dos dois sentidos que elas chegam e falam para você? Elas chegam falando, estou com queda de cabelo, não sei porquê, mas aí você pergunta, você alisa? Faz algum tipo de alisamento? Faço. Você faz tintura? Faço. Tem alguém na família careca? Ah, tem. Meu avô, meus irmãos. Você tem alguns tipos de estresse no trabalho? Tem. Então, o paciente tem, às vezes, muita coisa
e todas as causas possíveis para ter uma queda de cabelo. Então, ainda brinco com elas, eu falo, mas você tem tudo para poder cair seu cabelo, né? Então, às vezes um problema de tireoide, né? Um hipertireoidismo, às vezes uma diabetes, né? Existem algumas outras doenças que podem também dar queda de cabelo, como o lúpus, né? Que não é infrequente, é bem comum a gente descobrir quando acaba fazendo uma investigação. Então, toda queda de cabelo tem que ser investigada. Esse negócio de está caindo meu cabelo, vou na farmácia e compro um polivitamínico, não funciona. Mesmo porque existem vitaminas específicas para o cabelo. É bem importante a gente dizer assim que o cabelo, acho que até comentei já isso em outra ocasião, ele não é vital. Nós podemos viver sem cabelo. Então, tem quedas, nós perdemos cabelo todos os dias, né? A gente perde, isso é normal, né? O nascimento, são fases que a gente tem. Mas quando a gente tem a queda de cabelo, enfim, esses sintomas é que alguma coisa o organismo priorizou para cuidar de alguma outra coisa ou internamente, que ele expulsa o cabelo. Então, o cabelo não é vital, nós podemos viver, não é um órgão vital. É óbvio que ele é a forma de conhecer o nosso corpo. Se eu tenho queda é porque alguma coisa não vai bem. Né? E a gente consegue diferenciar essa queda do dia a dia com uma queda diferente, né? Como diferenciar, doutora? Como que consegue perceber? Porque às vezes assim, a pessoa ela só vai perceber que ela está perdendo cabelo quando ela já perdeu muito cabelo, né? Porque é normal você perder uma quantidade de cabelo X na hora que você está escovando o cabelo todo dia, né? Ou quando você lava, você vai pentear. Mas daí, começar a cair muito, a gente só percebe quando já está com 2 toquinhos de cabelo, né? Quando já foi tudo, não é? É, um pouco. Assim, quem tem um cuidado extremo com o cabelo percebe um pouquinho antes. Então, às vezes elas chegam com queda pra mim, mas aquele cabelo lindo, eu falo, mas aonde tem uma queda, né? Não tem tanto cabelo aí. Mas assim, o normal é mais ou menos de 100 a 150 fios por dia de queda, sendo que esses fios têm que estar sendo repostos, né? Então, às vezes ficam aqueles fios mais arrepiados, mas são fios novos que estão nascendo no local daqueles que estão caindo mesmo. Então, essa é a faixa normal. Durante o banho, a gente acha que o cabelo cai mais. Não é. É porque como ele se soltou, ficou preso ali nos outros fios, quando você passa o condicionador, ele dá aquela escorregada. Então, aparenta ter uma queda grande. No inverno também se perde mais, né? Isso é uma questão bacana de perguntar, porque tem gente algumas que acha. literaturas mostram que, pelo menos né, o que eu li sobre isso... Na verdade, não é que no inverno, aquela questão que vocês estavam comentando, de banhos quentes no inverno, o que acontece? Realmente, o corpo entende como uma agressividade, aumenta a oleosidade do couro cabeludo e dá uma coisa chamada dermatite seborreica, que é a caspa. Então é isso. E aí a caspa pode fazer queda de cabelo. Entendi. A caspa é algo que muitos homens sofrem mais do que mulher com caspa. Por quê? Porque a gente esconde mais. A gente esconde mais, gostei dessa, doutora. A gente esconde, a gente tem um cabelão, a gente põe para o lado, põe para o outro, a gente esconde a calvície, a gente esconde essa descamação, né? Mulher também tem um cuidado um pouco maior. Homem tem um cabelo mais curto, então a caspa já acaba caindo já na roupa. A mulher não, a caspa fica mais grudadinha, se esconde no cabelo, né? A gente tem algumas imagens, ele até me lembrou, Carol, tem imagem sim. Quero colocar a imagem para que vocês consigam perceber isso que a gente está falando, né? Vamos tentar ilustrar um pouquinho mais, para que o público de casa também consiga interagir. Quando a gente fala de calvície, essa calvície quais os motivos da calvície genética, digamos, em mulheres jovens? Que a gente vê, né? A gente sabe que é uma probabilidade genética, mas o que acontece ali além da genética para que ela perca esse cabelo? Muitas vezes são os fatores externos, tá? Externo também? Externos. Então, assim, shampoos inadequados, né? Por Ali exemplo, ali a gente já vê... esse é um tratamento, né, para couro cabeludo, em que a gente consegue ver um grau um pouquinho mais avançado. Você vê a linha média ali do couro cabeludo feminino, que é embaixo, e em cima está o masculino. Você vê uma rarefação em vértice.
E aí você começa a fazer um tratamento. Como cresceu, hein? Ficou, Ele dizer melhora muito, a diferença bastante. bem- É isso que as pessoas bem têm que visível. entender. Tem como tratar. Então, ao longo do tempo, de alguns meses, tem como fazer medicação oral, tem como fazer medicação tópica. Existe um tratamento chamado intradermoterapia, que é a aplicação de medicação dentro da derme, que a gente faz no consultório. Depois a gente coloca essa aí. Não dói não, é uma agulha que vai na cabeça, é isso mesmo? Mas é uma agulha bem pequenininha de insulina. Aham. A gente não introduz ela inteira, é só Um pouquinho, a pontinha. Tem Só para anestesia? sair. Tem anestesia. Aquela tipo xilocaína, né? Que Isso. passa na pele. A gente utiliza essa pistolinha, porque daí ela entra de forma regular por todo o couro cabeludo. Aham. E a gente coloca substâncias diversas. Aí cada profissional, cada médico coloca o seu tipo. Esse daí é bem do nosso consultório, né? Aham. Então a gente tem todo o nosso kit, faz a aplicação no couro cabeludo e depois o paciente vai para uma luz que é o red light, né? Para Uma poder luz ativar vermelha, isso. Faz isso. Ela tem uma ação fotobioestimulação, né? Então a foto faz uma estimulação de crescimento, anti-inflamatória do couro cabeludo, que é bem importante. Eu gostei muito O bom disso. que tem solução, né? Tem. Isso é Graças super a bom. Deus, Tem né? como tratar fora e tem como tratar dentro. Sim. Quando a gente fala em tratar dentro e tratar fora, a gente tem que pensar, eu acho, da seguinte maneira. De quanto em quanto tempo, né? Porque eu acho que é o que as pessoas perguntam para você quando chegam. Isso varia de pessoa para pessoa, né? Ou é algo assim, não, são 5 injeções dessa e pronto, seus cabelos vão ficar lindos. Não, varia de pessoa para pessoa. Geralmente na primeira sessão a gente já vê um resultado. Eu tenho um protocolo lá na clínica, nós temos um protocolo de aplicações ou quinzenais ou mensais, mas já no primeiro mês a gente já consegue, porque a gente não faz só a intradermoterapia, né? Então o paciente está em casa tomando alguma medicação específica para o caso dele, repondo algum tipo de vitamina que ele esteja precisando, soluções tópicas com ativos para o caso dele, mais a intradermoterapia, fotoestimulação. Quanto tempo é uma sessão dessa? Dura em média uns 30 minutos, porque daí a gente faz a aplicação e o paciente fica cerca de 18, 20 minutos depois na luz. Me interessei. Vamos agora para os fatores, mas tem contraindicação? Vamos fazer as outras perguntas, doutora. Tem contraindicação ou não? Todo mundo pode fazer? Na verdade, assim, se o paciente apresenta algum tipo de alergia a algum desses ativos, aí tem uma contraindicação. E a luz também, né? Paciente que já tem algum histórico de câncer de pele, alguma coisa assim que possa estimular, que esteja fazendo um outro tipo de tratamento, aí a gente tem que aguardar, pode fazer só a parte da intradermoterapia e aí não precisa necessariamente colocar o paciente na luz vermelha. Enquanto o paciente está com um tratamento desse, ele tem como, de repente, estar fazendo um tratamento cosmético? Sim, a gente indica. Indica também? Indica. O que vocês costumam indicar? Então, geralmente a gente orienta sobre shampoos, né? Aquela história de que eles já chegam falando, mas doutora, eu já uso os shampoos sem sal, né? E assim, os shampoos sem sal não tem, né? Não tem, Não. a gente sabe. Não tem. Eu acreditava que tinha, gente. Agora, Não. agora vocês acabaram com a minha... Na verdade, Caminho a ilusão. gente entende que existe o NaCl, né? Mas tem outros sais, né? Porque sem sal, o shampoo não faz espuma. Pronto, ele eu perde acreditava em toda Papai aquela Noel, viscosidade. Agora, não. foi. Não, então, gente, não existe shampoo sem É sal. sempre cuidar também do pH desse shampoo, também, do Sim. tipo de ativos Então, o que tem. importante, na verdade, Dalva, é o pH. É isso? Muito. Muito. Né? Olha aí, A gente entrou num acordo. Entramos num acordo porque não tem que entender disso, tem que entender o que ele realmente faz, identificar, não tem um aparelhinho que mede o pH da fibra, mas tem como de forma sensorial perceber se o cabelo está num pH alterado ou não. E o histórico do cabelo, como é, né? Para tudo tem que se contar a história do que está acontecendo. No caso, como a doutora estava falando, a pessoa que passa por um tratamento desse, né? E ela quer continuar ou colorindo, ou fazendo algum outro procedimento químico, alguma outra coisa, como chapinha e tudo mais, alisamento, né?
O que vocês, como técnicos também, indicam para essa pessoa? Olha, Quais os tudo produtos depende, utilizar? né, como é que se diz, da conversa que se tem entre Vocês têm pacientes. essa- Como ela disse que ela trabalha interagindo com o profissional de beleza, que a gente tem ativos enfim, com pH com mais tratamentos, a nossa coloração tem o menor percentual de amônia, tem como fazer só com tonalizantes que não tem amônia, quer dizer, tem várias, tudo depende de cada muito de cada caso, é um caso. caso, mas existe sim. E uma das propostas da empresa é exatamente fazer a transformação com o menor dano possível, né? Então, por isso, nosso pó descolorante é a base de tricilato de magnésio, que é o mais suave que existe, né? Então, são várias propostas aí que a gente pode estar oferecendo, mas depende de cada caso. Existe uma lista pela Anvisa que é possível de utilização aqui. Então depois do intervalo você vai contar pra gente, Tá bom. tá? Você não sai daí que a gente já volta. Estamos hoje com a nossa tarde na roda de conversas Belkey e seus cabelos. Não sai daí que já voltamos.